Vamos lá, Nenê, podia colocar já a minha tela aqui para o pessoal ver? Isso, legal. Bom, então o tema, como o Chico disse, é o novo normal das escolas e expectativas para o futuro. Eu quero começar esse bate-papo nosso colocando aqui para vocês um mapa, uma trilha, na verdade, do que a gente viveu e o que nos espera aí para o futuro. O primeiro ponto desse mapa, dessa trilha, é a escola tradicional. Aquela escola que tinha antes do dia 20 de março de 2020, que ela ficou para trás, ela ficou nos livros da história e ela nunca mais será a mesma. Porque no dia 20 de março, o que aconteceu foi que todas as escolas foram fechadas, as escolas tiveram que se reinventar, os profissionais da escola tiveram que se reinventar e tiveram que criar, de uma hora para outra, o tal ensino remoto emergencial, que a gente achava que ia durar 15 dias, 20 dias. Depois de um mês e meio, já estamos quase terminando o quarto mês, a gente já entrou no ensino remoto intencional. A gente aprendeu a fazer o negócio e agora nós estamos entregando com excelência aquilo que a gente se propôs a entregar. Para o futuro, a gente vai chegar a um momento agora, não sei se setembro ou outubro, mas nós vamos voltar para as aulas, mas ainda vamos voltar numa parte híbrida, né? Que eu estou chamando da escola híbrida emergencial, que é aquele momento em que no professor, olha só onde nós vamos chegar, professores, que nós vamos ter que, ao mesmo tempo, ter gente na nossa frente e ter um computador na nossa frente para transmitir a aula que nós estamos dando ao vivo. Vai ser uma loucura. Mas depois disso, depois desse tempo passado, nós vamos chegar numa escola híbrida intencional, pegando tudo que a gente aprendeu de bom. E esse daí vai ser o nosso futuro. E você, hoje, está aqui. Você está no final dessa segunda parte da nossa trilha. E você está terminando o ensino remoto intencional. Nós, que trabalhamos em escola, estamos terminando o ensino remoto intencional e já estamos aí olhando, já estamos, não é nem uma luz do fim do túnel, nós estamos vendo a luz bem forte na nossa cara com a volta às aulas. Alguns estados dizem que vai ser agora no começo de setembro, outros no meio de agosto, enfim, vai voltar de alguma forma as aulas ainda esse ano, mesmo que com todas as condições sanitárias, as condições de menor número de alunos na sala, mas ela vai voltar. Quer dizer, nós estamos saindo do remoto intencional e vamos entrar numa escola híbrida emergencial. Aí você vai falar assim, Cássio, mas a gente está aqui assistindo uma palestra num sábado de manhã, tem comida para fazer, tenho coisa para fazer em casa e eu estou aqui, e você vai falar justamente do passado. Você vai voltar e falar do ensino remoto emergencial lá de final de março e começo de abril? Sim, eu vou voltar lá para esse período. Eu vou voltar por um simples motivo. Eu vou voltar porque eu acredito que é no passado que a gente busca forças para enfrentar os desafios do presente. E a gente também, no passado, busca esperança para acreditar no futuro. É verdade, eu acredito no ser humano otimista. Portanto, o que a gente tem que entender não é o passado ficou para trás. Não, o passado não ficou para trás, não. O passado está escrito. E nós temos que aproveitar o passado, nós temos que olhar para o passado e ver por tudo aquilo que a gente passou. Nós temos que ver todas as dores que a gente sentiu, tudo aquilo que a gente fez e que deu certo. E isso daí vai nos dando forças para enfrentar os desafios do presente. O passado que mostra o quanto a gente é capaz, o quanto a gente conseguiu ir para frente. É verdade, nós temos que olhar para o passado e ver tudo que deu certo, para a gente conseguir repetir no presente. A gente tem que olhar para o passado e entender e aprender com o sofrimento, aprender com as dores, para que a gente não cometa os mesmos erros. E, obviamente, nós temos que mitigar ao máximo as consequências. Porque, senão, se a gente deixa as consequências daquilo que deu errado no passado tomar uma proporção muito grande, isso vai nos gerando medo. E o medo, ele é o grande inimigo da prosperidade.
Então a gente precisa sim olhar para o passado para conseguir enfrentar o presente e falar, poxa, vamos ter um futuro melhor. Não tenho dúvidas. Lembrar que lá no passado, quando as escolas fecharam e a gente chegou em casa e ficamos sabendo que ia ter que dar aula online, a gente olhou para o espelho e falou, como assim eu vou dar aula para um computador? Como assim eu não vou ter meus aluninhos? Como assim eu não vou ter que abraçar? E nós passamos por isso. Começou a vir uma chuva de tecnologia na nossa frente e a gente, de repente, se viu numa situação do passado que a gente estava equilibrando um prato em cada mão, andando na corda bamba, não sabendo se ia dar certo, se não ia dar certo, como seria a rotina em casa, aprendendo tecnologia, brigando contra uma pandemia, e nós conseguimos passar por isso. Então, falar do passado, eu não vou ficar detalhando o passado, mas o que eu quero deixar como mensagem aqui é a importância que o passado tem para que a gente consiga enfrentar o presente e olhar para o futuro. Nós temos que olhar para o passado e ver que a gente conseguiu. Esse é o ponto principal. Vamos agora para o ensino remoto intencional. No ensino remoto intencional, que nós estamos no finalzinho desse ensino remoto intencional já, bem no finzinho, estamos já enxergando aquela luz do híbrido emergencial na nossa cabeça. A gente começou com um momento muito complicado. A gente estava numa área de segurança, antes do dia 20 de março, aquela aula, vem em mim, pode vir, porque eu entendo de sala de aula, eu sei o que fazer em sala de aula, eu sei o que fazer na escola, eu sei as rotinas da escola, eu sei se eu sou um colaborador, o que o professor precisa, a hora que precisa, eu controlo a entrada, eu controlo a saída, eu ligo para os pais, eu atendo os pais, independente qual for o meu cargo de colaborador na escola, mas a gente tinha segurança naquilo que a gente estava fazendo. De repente veio toda aquela mudança com a própria pandemia e a gente entrou numa área de medo. Medo mesmo. Muito medo. Toda mudança, ela passa por uma parte, por uma área de medo. Toda mudança causa medo no ser humano. Quem já assistiu às minhas palestras anteriores já deve ter me ouvido falar isso. O ser humano, ele gosta do previsível, ele gosta da rotina. Tudo aquilo que ele não consegue prever, tudo aquilo que ele não consegue enxergar no passado uma referência daquilo que vai acontecer, ou seja, sempre que há uma mudança, a tendência é causar angústia, é causar medo. E aí a gente se pergunta coisas do tipo, eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz? Vai mudar tanto minha rotina assim? Como será que eu vou fazer? Como que eu vou arrumar as coisas? Será que isso vai dar certo? Os próprios pais duvidavam da gente. Os próprios pais que lá atrás começaram a falar a aula online não é a mesma coisa, a aula online não é a mesma coisa, são os pais que hoje estão respondendo às pesquisas nas escolas, dizendo que mesmo que as aulas voltarem, eles não vão mandar os filhos, porque estão felizes com as aulas remotas emergenciais. Por que isso aconteceu? Porque nós conseguimos sair dessa área do medo e ir para uma área diferente, para uma área de aprendizado. A gente aprendeu a mexer com esse negócio. A gente aprendeu a manter aquilo que é mais importante, que é a humanização do relacionamento à distância. Por isso que nós tivemos sucesso na nossa empreitada. Não foi porque a gente deu aula por uma câmera. Também demos aula por uma câmera. Mas dar aula por uma câmera, desculpa, gente, mas qualquer um faz. Agora, o professor dar aula por uma câmera, humanizando a relação com o aluno, aí é o talento do professor, aí é a qualidade do professor, é a organização da escola, são as atividades que a escola desenvolveu nesse período. E, sim, a gente formou um grupo que tomou atitudes, que trocou experiências, que foi identificando o que uma escola estava fazendo melhor que a outra, o que um professor estava fazendo melhor que a outra, foi juntando ideias, foi aprendendo,
Cada um foi tentando melhorar dentro daquilo que começou a se acostumar, começou a identificar onde estava errando e corrigindo esses erros, e a gente aprendeu. A gente aprendeu. Às vezes você pega e se olha na situação agora e a gente fica com um sentimento assim de pessimismo. Ah, olha como eu tô. Não, meu. Olha por tudo que a gente passou, por tudo que a gente aprendeu. Olha onde a gente chegou. Tem duas maneiras a gente olhar a situação que nós estamos hoje. É olhar com um olhar pessimista e olhar com um olhar positivo, com positividade. O pessimismo tem 4 vezes mais força do que a positividade. É verdade. Então a gente tem que enxergar, para cada pensamento negativo que a gente tem, nós temos que pensar 4 pensamentos positivos. Para quê? Para a gente não entrar em parafuso. Então vamos olhar o lado positivo de tudo aquilo que a gente aprendeu. Vamos olhar, vamos descobrir 4 pontos positivos para cada ponto negativo que a gente enxergar. E só assim nós vamos ter motivação para ir à frente, para ir avante, para superar. Essa área do aprendizado, por incrível que pareça, agora no final, ela já passou. Nós evoluímos mais ainda. Nós chegamos numa parte chamada de área do crescimento já. Que é aquela área que a gente começa a colher as recompensas de todo o trabalho que a gente fez. É quando os pais começam a elogiar as aulas, quando as crianças começam a mostrar, olha, realmente começam a reconhecer aquilo que está fazendo, quando a gente conseguiu entrar na casa das famílias e se tornar parte da família. A gente já era parte da família porque a gente dava aula para os filhos, mas a gente não fazia parte da rotina de dentro da casa. E a gente passou a fazer parte de dentro da rotina da casa. Olha que coisa linda. É a única empresa, é o único profissional que está diariamente dentro da rotina da casa. A gente passou a dar aula para vovó, a gente passou a dar aula para o irmãozinho mais novo, a gente passou a dar aula para o irmãozão mais velho, a gente passou a dar aula para o pai, a gente passou a dar aula para a mãe. Olha o poder que o nosso talento tem dentro de cada uma dessas famílias. E aí sim, agora a gente já está numa hora de colher essas conquistas. Em pensar que a gente já pode inovar, a gente já pode errar de novo, a gente já pode fazer diferente de novo. A gente já pode aproveitar as oportunidades daquilo que deu certo, guardar isso numa caixinha bem guardada e usar quando a gente tiver a oportunidade de usar. E vão surgir várias oportunidades. Eu costumo dizer que hoje nós somos a geração de professores 2.0. Por quê? Porque até antes do dia 20 de março, desde o século XIV, o professor era 1.0. Não teve grandes mudanças. Agora, de março para cá, nós viramos a geração de professores 2.0. Nós conseguimos enxergar, mesmo através das câmeras, uma forma de ensinar, uma forma de aprender, só que sempre com emoção, sempre com carinho, sempre com preocupação, sempre valorizando o ser humano, valorizando o protagonismo de cada aluno, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou. Mas nós conseguimos chegar a isso. Chegamos nisso, nesse ponto, em tal ponto, que essa área do crescimento, ela se tornou uma área de segurança. Hoje nós estamos seguros daquilo que a gente está fazendo. Então a gente voltou ao ponto inicial do processo. A área de segurança que a gente tinha antes do 20 de março não é a mesma que a gente tem hoje. Tudo aquilo que a gente passou foi acrescentando no nosso currículo, no nosso conhecimento, nas nossas atitudes, no nosso cérebro, que não vai voltar mais. Estamos numa área de segurança. O ensino remoto, hoje, é uma área de segurança para a nossa escola, é uma área de segurança para a nossa equipe. Vamos entrar
nessa luz que está chegando perto aí, nós vamos entrar na tal escola híbrida emergencial. Aqui vai ser um quebra-galho, meu. Aqui vai ser novamente um quebra-galho. Por que vai ser novamente um quebra-galho? Porque nós vamos ter que novamente sair da nossa área de segurança, que é o ensino remoto intencional que a gente aprendeu a fazer, a gente está craque nisso, que é o vem em mim, hoje fica tranquilo, deixa comigo que eu sei fazer. E nós vamos passar por uma situação, imaginem só, eu vou ter, e acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão futura agora, eu vou ter na sala de aula os alunos presenciais. Na minha frente vai ter uma carteira especial. Nessa carteira especial vai ter um computador, uma câmera, um microfone, como se fosse um aluno. Só que por trás dessa câmera eu tenho 2/3 dos alunos, sendo que 1/3 está na sala de aula. Eu tenho 16 alunos, só fazer uma conta rápida, eu tenho 10 alunos na sala de aula e tenho outros 20 alunos que estão me vendo por aquela câmera. Ao mesmo tempo em que eu tenho que dar e desenvolver o meu conteúdo e passar a humanização, e passar o carinho e a atenção pelas câmeras para os alunos que estão em casa, eu preciso controlar a minha sala de aula para que, obviamente, o barulho não atrapalhe quem está em casa. Eu preciso atender as necessidades de quem está ali, porque ali já mudou agora. Eu tenho uma responsabilidade com aqueles alunos. E não só uma responsabilidade educacional. Eu tenho uma responsabilidade sanitária com aqueles alunos. De manter o distanciamento social e tudo mais, e eu tenho que ali dar a minha aula. É lógico que essa mudança vai nos causar medo. Já está causando medo essa mudança, mas ela vai existir. A gente já está pensando, será que eu vou conseguir? Será que vai mudar tudo? Será que vai dar certo? De novo vai passar pela área do medo. Mas eu não tenho dúvidas que nós vamos ultrapassar, como já fizemos agora esse ano. Nós vamos ultrapassar isso, vamos tomar atitudes, vamos achar as melhores técnicas, vamos corrigir uma coisa ali, vamos trocar informações nos grupos de WhatsApp que a gente tem, nos grupos de WhatsApp que a gente conversa, pegando as melhores práticas e nós vamos aprender a fazer isso. Não tenho dúvida nenhuma, vamos errar? Vamos errar, mas o erro faz parte do processo. O que a gente não pode é não fazer por ter o medo de errar. Ninguém é perfeito. E a grande vantagem é que ninguém vai exigir que o professor seja perfeito, porque ele está vivendo uma situação que ele nunca viveu, uma situação que ele não foi preparado para estar naquela situação. Novamente, o ciclo vai se repetir. Acreditem nisso. E depois nós vamos sim colher as nossas recompensas. Hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos com muito medo dessa volta às aulas. Hoje nós estamos com muito receio a essa volta às aulas parcial. Mas vai ser uma coisa que vai acontecer e não depende da gente. Não depende da escola. A escola não tem opção. A escola não é ela que decide. Aqui eu tenho uma escola. Se eu pudesse decidir aqui para a minha escola, eu preferia continuar na aula online até o final do ano. Ou até ter uma vacina. Ela está funcionando, os pais estão elogiando, os alunos estão aprendendo, os pais estão contentes. Poxa, por que nós vamos pegar e arriscar a saúde das crianças? Agora, eu, como dono de escola, não sou eu que decido isso. Quem decide, infelizmente, quem decide para as escolas particulares é o governo. Se o governo mandar a gente abrir a escola, nós somos obrigados a abrir a escola. Se eu, como professor, falo assim, olha, eu não gostaria de voltar. Nem um pouco. Agora, se a escola abrir, eu vou ter que voltar.
Porque essa não é uma decisão nossa. Se não é uma decisão nossa, eu acho que chegou a hora, e eu acho que esse momento que eu estou falando, dia 1º de agosto, primeiro dia do segundo semestre, que nós vamos enfrentar pela frente. Eu deixo aqui a provocação para vocês. É a hora da gente começar a pensar o que fazer para conseguir, o que fazer para se proteger, como atuar e acreditar que vai dar certo. Para que a gente consiga superar essa tal área do medo. Eu quero mostrar para vocês uma situação que é o que está hoje na cabeça das crianças. Porque até agora eu falei de nós. Eu falei do professor, eu falei de como a gente conseguiu ultrapassar, como a gente está vendo esse momento da possível volta às aulas, mas eu não falei ainda dos alunos. Quando a gente pensa nos alunos, um cuidado que a gente tem que tomar é porque é o cuidado com a relação entre a expectativa que o aluno tem nessa volta às aulas e a realidade que ele vai encontrar nessa volta às aulas. Expectativa e realidade sempre elas têm uma relação muito próxima. Se a expectativa ela é muito superior à realidade que ele vai encontrar, essa diferença causa angústia. Agora, se a expectativa for menor do que a realidade, isso daqui causa empolgação. Como a realidade não é a gente que controla, nós temos, como professores, como educadores, controlar as expectativas dos alunos. E não basta a gente fazer isso quando voltar às aulas. Nós temos que começar a fazer desde já. Esse é o nosso papel de preocupação com o lado emocional do aluno, para que ele não fique angustiado, não fique com medo, não fique depressivo. Então vamos entender qual hoje é a expectativa dos alunos com a volta às aulas. Eu vou explicar essa expectativa em um vídeo. É esse. Que saudade da escola, saudade da escola. Tô com vontade de pular, de brincar e estudar. Que saudade da escola, que saudade da escola. Tô com saudade da escola. Tô com vontade de pular, de brincar e estudar. Que saudade da escola. Eu chego na escola, vou direto pra rodinha. E a tia vem contando como é que vai ser o dia. Eu brinco de massinha, ela conta uma historinha. E eu não vejo a hora de cantar uma musiquinha. Que saudade da escola, tô com saudade da escola. Tô com vontade de abraçar, de correr e estudar. Que saudade da escola. Eu quero ir pro parquinho pra correr, escorregar. Tem gangorrida até pra escalar. A tia bate palma, eu já vou pra salinha. Tá na hora de encher a minha barriguinha. Que saudade da escola, tô com saudade da escola. Tô com vontade de pintar, de cortar e rabiscar. Que saudade da escola. Escovo meu dedinho, ai que felicidade. Eu abro meu livro pra fazer atividade. A tia me ensina coisas que eu nunca vi. Mas é muito bom, eu adorei me divertir. Que saudade
brincar, de correr e abraçar, que saudade da escola. Já está na hora da minha mãe vir me buscar. Eu junto minhas coisas e dou tchau pros meus amigos. Mas da minha tia eu dou um beijinho. Que saudade da escola. Tô com saudade da escola. Tô com vontade de pular, de brincar e estudar. Que saudade da escola. Que saudade da escola. Tô com saudade da escola. Tô com vontade de pular, de brincar e estudar. Que saudade da escola. Dá umas saudades, né? É duro, né? É duro depois que você viu um vídeo. Olha que eu já assisti várias vezes, mas toda vez que eu assisto, volto a me emocionar com isso. E o que vocês viram aí no vídeo, essa é a expectativa dos alunos. Os alunos, independente da idade, eles não têm a consciência daquilo que eles vão encontrar nessa volta às aulas emergencial. Não tem. Porque isso que a gente viu no vídeo é o que está na cabecinha deles, das crianças, dos adolescentes. Fala em volta às aulas, eles estão loucos para voltar, porque o que eles têm na cabeça? Eles têm a imagem da escola na cabeça, exatamente a imagem que mostrou nesse vídeo. Só que quando eles chegarem na escola, não é essa a realidade que eles vão encontrar. Eu vou repetir. Não é essa realidade que eles vão encontrar. Primeiro, que eles não vão enxergar as emoções. Por quê? Todo mundo vai ter as suas emoções tampadas por uma máscara no rosto. Não vai encontrar o sorriso no rosto de cada um. Não vai poder dar o beijinho na titia antes da mamãe vir me buscar. Não vai poder fazer o trabalho do lado do colega. Não vai poder se divertir no parquinho. Não vai poder correr com os amigos no intervalo. A realidade que ele vai encontrar é totalmente diferente da realidade que hoje tem na cabeça dele. Imaginem só, e isso me angustia e me machuca de uma forma muito intensa. Eu não paro de pensar nisso. Parece uma coisa óbvia, simples e trivial, mas não é. Pensem na fila. Na fila para entrar na escola. Seu João Manuel, inspetor da escola, vai estar com um aparelhinho na mão, medindo a temperatura de cada um antes de entrar na escola, e as pessoas formando uma fila pelo lado de fora da escola, separados por 1,5 metro de distância, todos com máscara. Esse aparelhinho que está na mão dele é um vestibular para quem está na fila. É esse aparelhinho que vai decidir quem pode entrar na escola e quem não vai poder entrar na escola. Imaginem essa menina que está em segundo lugar na fila, esperando a sua vez, o que está passando na cabeça dela nesse momento. Imaginem o medo que ela está sentindo nesse momento, o medo de que, na hora que chegar a vez dela, se ela tiver com a temperatura superior, ela vai ter que voltar para casa. Enquanto os amiguinhos entram na escola, ela vai ter que voltar para casa. Muito provavelmente a criança fique com febre só pelo fato de pensar nisso. E a gente sabe que são reações naturais do corpo. Muito provavelmente. Mesmo aquele aluno que passou no vestibular do aparelhinho,
Quando ele entrar na escola, ele vai ter que molhar o pé num tapete com um cheiro estranho de água sanitária. Depois ele vai ter que ir lá secar os pés num outro tapete especial que ele nunca tinha visto na escola. Ele vai passar por uma parte em que ele vai ter que lavar as mãos, passar álcool gel nas mãos, e aí ele entra na escola. Quando ele entra na escola com a expectativa de encontrar os amigos, vai ter um inspetor lá falando não, não e não. E no máximo, na melhor hipótese, o que o inspetor vai deixar ele fazer é cumprimentar o amiguinho, dando um toquezinho no pé ou um toquezinho no cotovelo. E aí depois o inspetor vai levá-lo até a sala de aula. Quando ele chegar na sala de aula, que ele tem aquela expectativa, ele não vai encontrar uma sala de aula normal, ele vai encontrar uma sala de aula assim, ó. Eu sei que é pesado o que eu estou falando, eu sei que eu poderia estar aqui falando um monte de coisa bonita para vocês nesse sábado de manhã, mas até discutir isso com o Chico. O Chico falou, é um murro no estômago falar isso. É um murro no estômago, mas se eu não falo exatamente a verdade para vocês, eu vou estar fazendo uma pirotecnia aqui, vou estar fazendo palestrinha para você ficar feliz. Não, eu acho que nós temos que olhar os dois lados. Nós temos que olhar as dores e as vitórias também. E essa vai ser uma dor muito forte. Imagina dentro lá da cabecinha do aluno, ele vai estar na dúvida, assim, yes, vou voltar para a escola. E ao mesmo tempo vai estar passando, nossa, está me dando um frio na barriga voltar para a escola. Por quê? Porque, na verdade, ele não vai saber o que encontrar, mesmo com o trabalho emocional que a gente faça com ele. E é justamente esse trabalho emocional que nós temos que fazer com esses alunos é que vai fazer ele ter esse frio na barriga. Vamos entrar um pouquinho na cabeça da criança. E vamos voltar até uma analogia que eu gosto muito. Ele vai estar num conflito emocional entre o seu subconsciente, que aqui está representado por um elefantão pesado, sem mobilidade, e o seu lado racional, que está sendo representado aí por esse menino. O lado subconsciente instintivo e o lado consciente racional. O lado racional dele, óbvio que vai virar e falar assim, olha, eu vou ver meus amigos. Mas o lado subconsciente vai falar, eu quero ficar em casa, eu quero proteção. O lado consciente vai falar, olha, finalmente, liberdade. E o lado inconsciente vai falar, eu estou com medo. Eu prefiro continuar em casa. Ele vai entrar nesse conflito emocional. Não só ele, nós vamos entrar nesse conflito emocional. Mas tudo aquilo que a gente vai enfrentar, antes de mais nada, é bom a gente ter consciência do que nós vamos enfrentar. A gente enfrenta de uma maneira mais fácil. A gente precisa trabalhar esse lado de uma maneira muito inteligente com os nossos alunos e com nós mesmos. A verdade é que quando a gente olha a cabecinha da criança, do adolescente, nesse período, a gente vai concluir que ele vai viver numa muvuca. Vai ser uma muvuca de pensamentos muito maior, inclusive, do que quando fechou a escola. Muito maior. Porque não é nem 8, nem 80, é o 45, às vezes 30, às vezes... vai virar uma muvuca. Porque o mundo, nesse período, o mundo vai ser o tal do mundo VUCA. Por isso, muvuca. Esse é um termo que não fui eu que inventei, inclusive as letras representam as palavras na língua inglesa, onde V é a volatilidade do mundo. A velocidade em que as coisas vão ocorrendo para a criança é muito grande. Ela começou a aula presencial, depois ela foi para a aula remota, agora ela está numa escola diferente que ela vai entrar, vai ser uma loucura. Cheia de, e enorme, cheia de incertezas, de dúvidas, de indefinições, de não entender o que está acontecendo, de dificuldade de enxergar quando isso vai passar. Vai ser uma complexidade difícil de ser lidada. Vai ser, porque não vai ter uma resposta correta. Vão existir diversas respostas. E para situações distintas.
O problema que a gente está vivendo é complexo. Não estou falando só o problema sanitário, estou falando do problema sanitário, o problema social, o problema emocional, o problema interno que cada um de nós está vivendo. E isso gera uma ambiguidade que nos causa uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque a gente não consegue encontrar coerência naquilo que está acontecendo. A gente não consegue achar a melhor solução. Existe uma solução boa, mas a melhor que a gente queria encontrar, ela não existe. E isso tudo cria uma muvuca na cabeça de qualquer um. Qualquer um. Agora, nós, professores, somos os agentes mais importantes nesse momento, nesse mundo VUCA, porque nós representamos o equilíbrio, tanto para as famílias quanto para os alunos. Nós não nos podemos dar o direito de deixar a nossa cabeça entrar nessa muvuca. A verdade é que, quando a gente vai viver essa tempestade, vai ser uma tempestade, não quero dourar a pílula aqui não, a gente vai ter dois tipos de pessoas. As que vão se esconder, vão se isolar da tempestade, e aquelas que vão dançar e vão aprender com essas dificuldades. Eu, particularmente, sou do segundo tipo. Nessa frase aí que eu escrevi, o dançar significa no sentido de, apesar da tempestade, eu vou estar motivado. Por quê? Ninguém dança sem estar motivado. Então, dançar aí significa essa motivação. Que apesar de tudo que a gente está vivendo, apesar de todas as incertezas, toda a volatilidade, toda a complexidade, nós vamos estar motivados para enfrentar isso que vem pela frente. São essas pessoas que marcam a sociedade. São essas pessoas que não passam pela face da terra em vão. São essas pessoas que se tornam importantes na vida das outras. Porque quando está o sol, o dia bonito, é fácil para todo mundo. A gente vê quem realmente tem o poder de liderança, o poder de influência, o poder de fazer os olhos do outro brilhar, o poder da empatia, é quando o tempo fecha. E aí a gente vê quem realmente vai sair e dançar na chuva e quem vai se esconder dentro da toca. Eu não tenho dúvidas que eu não estou sozinho nessa. Eu estou com muita gente que está me assistindo agora e que tem esse pensamento. Depois de passar dessa tempestade, nós vamos finalmente chegar numa escola híbrida intencional. Uma escola híbrida que é bom para todo mundo. Uma escola híbrida que vai equilibrar o presencial com o online. Não por obrigação, não porque tem o vírus, porque a vacina vai vir pós-vacina. Só que tudo aquilo que a gente aprendeu com todas essas tempestades que a gente passou, não vai ser jogado fora. Nós vamos ver que é possível fazer um monte de coisa online que antes a gente fazia presencial e engolia aquele tempo tão precioso, aquele tempo tão valoroso que era o nosso encontro presencial com os alunos. A gente hoje, ou melhor, hoje não, no passado, na escola, antes de 20 de março, a gente ficava afogado numa quantidade de conteúdo que a gente tinha que passar para os alunos que não dava tempo de a gente fazer mais nada. Lá na escola híbrida, parte do conteúdo vai para o ambiente online, as pesquisas, as revisões, os aprofundamentos, vai para a parte online e vai sobrar tempo para a gente para valorizar o momento presencial, para trabalhar a vivência, as práticas educativas, fazer debates, resolver problemas complexos com os alunos. A escola, sim, vai ser outra. E nós vamos estar nos livros de história com uma geração que construiu a primeira mudança na educação. A primeira grande mudança na educação desde quando ela começou a existir. E nós aí sim, nessa escola híbrida, nós vamos
realmente trabalhar com os nossos alunos as habilidades que o século XXI exige. E não apenas falar que a gente trabalha. Nós vamos realmente trabalhar a resolução de problemas complexos. Nós vamos trabalhar a criatividade. O mundo exige pessoas criativas. Nós não podemos, nesse afogamento de conteúdo, a gente não consegue trabalhar a criatividade, a gente não consegue deixar o aluno como protagonista, a gente não consegue fazer com que o aluno tenha pensamento crítico, porque a gente nem tem tempo de deixar cada um falar. Na escola híbrida nós vamos ter esse tempo. Essa é a minha esperança. Você pode falar, Cássio, você é muito sonhador. Pode ser. Pode ser que eu queime a língua, pode ser que você me cobre lá na frente. Mas, para mim, essa é a minha esperança. Nós vamos trabalhar o domínio de informações, nós vamos trabalhar a flexibilidade, a adaptabilidade dos alunos para enfrentar os desafios, para enfrentar o mundo. Nós vamos trabalhar a questão da comunicação e iniciativa de cada um, com seminários, com coisas legais, com trabalhos em grupos. Nós vamos trabalhar, falando em trabalho em grupo, as habilidades sociais, o desenvolvimento socioemocional dos alunos. E não apenas trabalhar o desenvolvimento socioemocional através de um material ou quando dá tempo. Realmente, as atividades vão exigir habilidades sociais. Nós vamos trabalhar a liderança e a colaboração. E, obviamente, a produtividade, que é uma coisa que é pouco trabalhada, mas que o mundo vai exigir. Que é o quê? Você organizar o seu tempo, você saber o que você tem que fazer na hora certa, no momento certo, para dar tempo de você fazer tudo. Porque na modernidade, o dia não tem mais 24 horas. Ou melhor, o dia continua tendo 24 horas. Só que os 60 minutos de cada hora estão passando muito mais rapidamente do que os 60 minutos do século XVIII. Então, a gente precisa organizar essa produtividade nossa e dos alunos. E eu não tenho dúvida que nós vamos ter sucesso nessa empreitada. Olhando agora para o futuro, e o futuro é o segundo semestre, inclusive, desse ano, eu acho que a gente tem que firmar com nós mesmos e com a nossa escola e com a nossa comunidade 6 compromissos que a gente deve assumir para ter um semestre fantástico. 6. Quais são os 6 compromissos que eu sugiro aqui? O primeiro deles é o compromisso da rapidez. As coisas vão mudar e nós temos que ser rápidos. Podemos errar, mas nós não podemos deixar o cavalo passar. Nós vamos jogar a sela em cima dele e montar no cavalo. Nós temos que ser protagonistas e não espectadores do que vai acontecer. E somos nós que temos essa capacidade. Para isso, nós temos que deixar a zona do medo para trás. Tomar atitude. Ir para a zona do aprendizado. A segunda palavra é leveza. Quando eu falava, você deve ter me ouvido falar que em determinados momentos dessa pandemia a gente tinha que ter nervos de aço e lágrimas no banho. Nós temos que diminuir as lágrimas no banho. E trabalhar as coisas com mais leveza. Não deixar as coisas pesar muito nas costas. Para que a gente consiga se adaptar a essas mudanças. A terceira palavra é visibilidade. Nós estamos fazendo um trabalho do caramba. A gente precisa dar visibilidade para aquilo que a gente está fazendo. A gente, olha, desculpa, eu falei isso, nós realmente precisamos vender o nosso peixe bem vendido. Mostrar para pais, alunos e comunidade que o que nós fazemos é um diferencial, é um trabalho diferenciado, sim, e que eles vão reconhecer. A quarta palavra é conexão. As pessoas, elas estão, como eu disse, suscetíveis emocionalmente. Nesse momento em que elas estão suscetíveis emocionalmente, quanto mais conexão a gente tiver com as famílias, quanto mais conexão a gente tiver com os alunos, quanto mais a gente se mostrar que a gente se preocupa com o outro lado da tela, que a gente se preocupa com o que o outro está sentindo, quanto mais a gente mostrar empatia para o outro lado, mais sucesso nós vamos ter. A quinta palavra é exatidão. Exatidão, que eu digo, é nas informações. Nós não podemos trabalhar com suposições. Sabe aquele negócio? Olha, ninguém está gostando. Mas espera aí, quem é ninguém?
Ninguém são duas pessoas. Se esse ninguém está gostando são duas pessoas, eu tenho 28 que estão gostando. E a gente não pode fazer uma escola para cada aluno. Nós temos que fazer uma escola para a maioria. Se 2 dos 30 não estão gostando, eu lamento. Mas esse que é o nosso modelo de escola. Por isso que o ninguém está gostando, ou todo mundo está falando, ou, olha, ninguém concorda. Isso não é ter exatidão. Nós precisamos trabalhar com verdades. Quantos? Qual é quantitativamente as reclamações? Não podemos ficar supondo uma série de coisas. Buscar o máximo de exatidão. E, finalmente, a gente tem que continuar com a excelência no nosso trabalho, independente do que venha pela frente. Pode vir, pode... Olha, você vai ter que se virar para dar aula agora, se equilibrando numa corda bamba. Ok, eu trabalho, mas se eu tiver que fazer isso, e se eu for fazer, eu vou fazer com excelência. Para fazer mais ou menos, eu prefiro não fazer. Se eu for fazer, eu vou fazer com excelência, porque a minha responsabilidade profissional é construir o futuro dos alunos. E construir futuro não é uma palavra bonita. Construir futuro é uma responsabilidade muito séria. Por isso, se eu for fazer, eu vou fazer da forma que eu acho melhor, da forma que eu acredito que seja melhor. Eu não vou fazer o possível, eu vou fazer o meu melhor. Isso é trabalhar com excelência. E dessa forma, com rapidez, leveza, visibilidade, conexão, exatidão e excelência, eu não tenho dúvida que nós vamos seguir avante. Avante e mais fortes ainda. A gente já mostrou do que a gente é capaz. E a gente vai continuar avante, superando todos os desafios que vierem pela frente. Muito obrigado. Eu chamo Cássio Mori, está aí o meu Instagram, está aí o meu Facebook. Será um prazer receber as minhas redes sociais, caso seja do seu interesse. Muito obrigado por me dar a oportunidade de entrar na sua casa no sábado de manhã. Que Deus proteja você e sua família. Que tudo de bom aconteça e que saiba, você não está sozinho. Nós estamos juntos. Nós, educadores, nunca estivemos tão juntos nesse momento difícil. Obrigadão. Valeu.